Graça e paz. Vamos continuar hoje a refletir no texto de 2 Crônicas, mas desta vez nós vamos ver, ou pelo menos começar a observar os resultados da atitude de Josafá. Nós observamos em devocionais anteriores que ele recebe notícia de uma grande ameaça, a qual ele não tinha condições de resistir, a qual ele não tinha condições de combater, de enfrentar. Ele reconhece isso, e diante disso ele então busca a face de Deus em oração, não apenas ele, mas ele convoca a nação para buscar a face de Deus em oração e jejum. E hoje nós vamos ver, no texto de hoje, versículo 15 ainda de 2 Crônicas, capítulo 20, vamos começar a ver a resposta de Deus a essa oração. Vamos ao texto. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que coisa fantástica. Confesso que a primeira vez que eu li esse texto, a primeira vez que eu tive contato com esse texto de 2 Crônicas, que eu cheguei neste versículo, o meu coração se encheu de alegria e os meus olhos de lágrimas, por perceber que quando o povo de Deus se arrepende, quando o povo de Deus busca a sua face verdadeiramente, o Senhor responde com misericórdia. Ele não desampara os seus. As promessas contidas nas Escrituras, elas são todas verdadeiras. E elas são todas fiéis, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Deus permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Não a nós, propriamente dito, embora sejamos beneficiados com essa fidelidade de Deus, mas Ele permanece fiel à sua palavra. Aquilo que Ele disse é irrevogável, é imutável. Nem Ele mesmo muda aquilo que Ele mesmo disse, porque Ele é fiel e vela, diz as Escrituras, sobre as suas palavras, para fazê-las cumprir. E Josafá tem consciência dessas promessas. Ele sabe que no capítulo 7 deste mesmo livro, Salomão, quando está consagrando o templo, ele ora então pedindo a Deus que aquele templo que seria o símbolo da presença de Deus na nação de Israel, Salomão na sua oração diz que quando o povo se tivesse cometido algum erro e fosse acometido de algum sofrimento, quando Deus exercesse justiça sobre o povo por causa da desobediência do povo, então esse povo se humilhasse, orasse, buscasse a face de Deus, que Deus responderia graciosamente a esse povo. E Deus responde à oração de Salomão, aqui mesmo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Josafá tem conhecimento dessas promessas, ele confia na fidelidade de Deus, então ele convoca a sua nação a um arrependimento, ele convoca a sua nação a um quebrantamento diante do Senhor. O povo atende a esse convite, a esse chamado do rei. Agora todo mundo está congregado diante daquele mesmo lugar onde Salomão fez aquela oração e onde Deus se comprometeu em responder graciosamente ao povo, caso este povo se arrependesse dos seus caminhos e o buscasse com coração sincero. Então, Josafá, apropriando-se dessa promessa, ele ora a Deus, ele clama a Deus diante de uma situação que ele não podia controlar. E Deus, graciosamente, por ser fiel, Ele responde graciosamente. E é fantástico o que Ele diz por meio do profeta. Ele diz: essa batalha não é vossa, é de Deus. Queridos, isso me faz pensar a situação que estamos vivendo em nosso país, no mundo como um todo, mas quero referir à nossa nação. Talvez falte em nós fazer o que Josafá fez aqui com a sua nação. A nossa nação precisa se curvar diante de Deus, precisa orar, precisa, acima de tudo, se arrepender. O problema é que nós estamos orando a Deus, nós estamos suplicando a Deus sem arrependimento, e sem arrependimento Deus não responde à oração. O arrependimento é o caminho de volta. A Bíblia diz que o pecado ele nos afasta de Deus. Deus nos deu a ferramenta do arrependimento para que nós pudéssemos voltar, nos reaproximar dele. Então não adianta orar se não houver arrependimento. Precisamos nos arrepender, orar
pedir perdão a Deus verdadeiramente, para que Ele mude essa situação e responda, assim como Ele fez ao rei Josafá, e Ele responda de maneira graciosa e diga: essa batalha não é vossa. Ou seja, deixa comigo, eu cuidarei de vocês. Falta arrependimento à nossa nação. O salmista disse que bem-aventurada a nação, cujo Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Senhor. É necessário arrependimento para que Deus responda de maneira graciosa a nossa oração e venha mudar, venha tomar frente dessa batalha que nós estamos perdendo. Que Deus em Cristo nos abençoe.